Estamos começando mais um programa DNA nessa nova temporada 2022, que eu estou recebendo novamente pessoas que participaram lá na primeira temporada, com muitas novidades. A gente está tendo a oportunidade de perceber 2 anos de muito avanço na vida dessas pessoas e como não deixaria de ser, eu estou recebendo mais uma vez Eliandro Murrá. No primeiro programa eu chamei Eliandro de Eliandro Murrá, que é a pronúncia correta do nome dele. E eu não conhecia, precisava fazer direitinho. Só que 2 anos depois, muitas coisas aconteceram. Nosso relacionamento se tornou mais próximo. Sim. E aí eu passei a chamar de Maurati, como todo mundo chama. Então, Eliandro Murrá, ou Maurati, é ele que está aqui comigo. Empreendedor de impacto social, que se reinventou durante a pandemia também, né, Eliandro? Sim, eu precisava de você aqui de novo para me contar toda a sua história outra vez. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você. Agradeço demais pelo convite, não só por estar aqui, mas sempre, todas as vezes que a gente se encontra, seja no café, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, sempre é muito bom estar conversando e trocando ideia com você. E aí a novidade do programa DNA, Leandro, é que a gente vai poder tomar um café. Que bom. O café não vai ser servido pra gente, mas a ideia é essa, né? Uhum. Que é aquela sinergia que a gente consegue estabelecer tomando um cafezinho, que a gente consiga transmitir isso para as pessoas, né? E mostrando para elas o tanto que a gente aprende junto, né? E compartilhando. Isso. Quando você compartilha suas experiências, você me ensina tanto e por isso que você está aqui, que a gente vai conversar mais um pouquinho. Que ótimo. Aprendemos juntos, com certeza. Eu quero falar com você especificamente sobre as novidades que estão em torno da tua carreira, que é o Instituto Vida Segura. Sim. Mas eu preciso, comentar que nos bastidores, antes da gente começar o programa, Eliandro comentou o quanto que ele observou que em 2 anos as pessoas evoluíram, né? E aí a gente passou por um período de estagnação para muitas pessoas, de medo para tantas outras. E aí você falar o que você percebe no desenvolvimento de outras pessoas é tão legal, né? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que todos nós vivemos um momento que nunca passou pela cabeça de ninguém viver. Entretanto, a gente tem aquelas pessoas que se acomodaram e se vitimizaram pelo momento, e que não é para menos, porque de fato foi um momento muito complicado para a vida de todo mundo. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Mais de 600 mil empresas fecharam no Brasil, milhares de pessoas desempregadas, e não só eu, você e milhares de pessoas tiveram que se reinventar nesse momento. Essa é a verdade, Pessoas que do dia para a noite ficaram sem emprego, do dia para a noite, crianças que ficaram presas dentro de casa e os pais loucos sem saber o que fazer com aquelas crianças. Então, de fato, foi um momento muito complexo. Entretanto, o ser humano, ele foi feito para evoluir. E a maior prova disso é o que está acontecendo agora, Por isso que eu comentei, porque a gente vê a desenvoltura que você tem de falar, a entrevista, o pedaço que eu vi um pouquinho do Éder, você comentando e conversando com ele, como o Éder também vem evoluindo a cada dia, quando fala de brand, quando fala de marca, o posicionamento que ele se coloca. A gente tem muito orgulho de ver isso, porque são pessoas próximas da gente, queridas, que a gente ama de verdade. E o ser humano é isso. Eu acho que quando a gente encontra e a gente entende que o ser humano é evolução, a gente passa cada vez mais se conhecer melhor e entender que a gente nunca vai parar na vida, porque o dia que você parar, você de fato está indo para aquele caminho que ninguém quer ir, que é o caminho do cemitério, Ninguém quer ir para lá. Entretanto, quando você continua evoluindo, dificilmente, porque assim, quando a gente fala é uma coisa muito triste quando a gente fala e faz uma comparação dessa, mas a pessoa que ela acaba ficando em casa estagnada e acomodada e acha que o mundo para ela acabou ali, ela está indo para onde? Ela está indo para um cemitério interno. E por isso que vem aí a depressão, a ansiedade e pessoas que não querem mais viver, pessoas que não querem mais nada da vida e querem de fato parar de viver. Mas não, pessoal. Você tem que pensar e imaginar sempre que o ser humano foi feito para evoluir, Deus te fez para evoluir, e é por isso a gente está aqui hoje, para mostrar para as pessoas e falar para as pessoas que elas são poderosas e o poder está dentro de cada um de nós. Basta a gente ir lá buscar, procurar, entender que esse é o nosso objetivo principal, é o objetivo da humanidade, é a evolução. E aí a sua fala sempre me inspira muito, porque o Eliandro, ele é empreendedor de impacto social.
né? Quem o conhece já sabe, tem uma estrada longa, né, de história com o Clubinho Salva-Vidas. Mas para saber detalhadamente sobre essa história, você precisa acompanhar os outros programas do DNA, né? Resgatar lá o programa com Eliandro. Mas como empreendedor de impacto social, é natural na sua vida, né, Eliandro, que essas percepções do contexto, essas percepções dos impactos que uma crise ou que toda a dinâmica da vida causa de impacto sobre as pessoas, nas emoções dela, acaba sendo o teu ponto sempre de observação, né, Eliandro? Sim, perfeito. Eu acho que depois de um tempo na minha vida, com erros e acertos e com a dificuldade que todos nós passamos, né, seja na adolescência, na infância, na juventude, nos relacionamentos, depois de velho, enfim, o ser humano ele sempre vai ter desafios na vida, mas isso me fez enxergar o mundo de um outro lado, né? Para uma outra vertente, porque quando a gente vê o mundo e só a gente vê o problema que ele traz, de fato é difícil, né? A gente vê agora a guerra, a gente vê as pessoas com um ego tão grande que o ser humano ele passa a ter menos valor até do que um animal. E a gente está vendo isso acontecer agora com essa guerra que o mundo está vendo e vivenciando, né? As pessoas que estão lá estão vivenciando, e isso me faz de fato enxergar as coisas para um outro lado. Esse lado da guerra que eu estou colocando não tem como enxergar de forma diferente, a não ser como um genocídio de fato. Mas quando a gente volta para cá, o que a gente está conversando de verdade, é muito importante a gente tentar buscar sempre o lado bom das coisas, não o lado negativo das coisas. E o grande problema da humanidade é ela enxergar sempre o lado mais negativo do que positivo. Só que até o lado negativo da coisa, Ana, tem um ponto positivo ali. Por algum motivo aquilo está acontecendo. Por algum motivo tem uma intenção positiva por trás daquela ação negativa, por trás de um fato que aconteceu. Alguma coisa. O que me faz enxergar isso agora, né, com toda esse tempo que eu tenho de vida, de carreira, de história, de tudo que eu passei, pesquisar, de fato, cada situação, cada momento, cada pessoa. E isso não é só uma questão de evolução, de percepção, mas é uma questão, de fato, de humanidade. O que eu estou fazendo hoje é bom para você, é bom para as pessoas ao meu redor, é bom para o coletivo? Porque a partir do momento que eu pensar que, de fato, o que eu faço para mim é bom também para o coletivo, a gente vai muito mais longe, porque nós vamos juntos. Agora, quando eu penso só no meu umbigo, sem olhar a pessoa que está do meu lado, sem querer ajudar, sem querer dar a mão, sem querer dar um conselho, sem querer dar um apoio, eu de fato estou sendo uma pessoa egoísta que só estou pensando no próprio umbigo. Só que eu não vivo sozinho. Meus filhos não vivem sozinhos. Eu já falei isso várias outras vezes, mas os meus filhos vão conviver com seus filhos, que os seus filhos vão conviver com outras crianças. Então, até as coisas que acontecem dentro da sua casa, com o teu esposo, só com a tua família vai refletir na vida dos teus filhos, na vida dos filhos de teus filhos, e por aí vai. Então, por isso que eu acho que a nossa percepção tem que ser uma percepção muito mais positiva do que negativa. O não julgamento é muito importante, porque a gente tem o hábito de julgar sem conhecer, sem saber de fato o que aquela pessoa está passando. Agora, está se falando muito dessas coisas, né, Leandro? É uníssono, assim, a fala, né, de todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano ou que trabalham com saúde mental, né? Todas estão reverberando isso, assim. Vamos olhar para o outro de uma forma mais empática. Essa ênfase, na sua perspectiva, esse é um debate lógico que geram várias perspectivas, né? Mas na sua perspectiva, isso tem uma relação com o fato de que saímos dessa pandemia melhores, mais atentos a essas coisas, ou porque as pessoas saíram dessa pandemia também mais estranhas? Porque eu já vi perspectivas de que houve um isolamento tão grande que as pessoas também se tornaram um pouco mais egoístas. Então, se fala muito nisso porque nós estamos mais, ou se fala muito nisso porque estamos menos? É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Eu acho que vão ter pessoas que
passaram pela pandemia e isso não significou nada na vida deles, que não vão mudar quem são, mas existem outras pessoas sim que vão mudar, que vão repensar na vida como era antes e como e como vai ser daqui para frente. Mas é uma resposta realmente muito particular de cada um, né? O ser humano, ele é muito particular e diferente, né? Não existe uma pessoa igual a outra, e é isso que é o lindo da coisa também, né? Vamos ser sinceros, porque se todos nós pensássemos iguais, agíssemos iguais, qual é o sentido disso, né? Ser diferente é importante, os conflitos e os debates são importantes, mas eu, de fato, eu vejo os dois lados. Como você muito bem colocou, eu vejo pessoas que não significou nada. Tem pessoas que nem se vacinaram, que acham que não é importante, está tudo bem, é um posicionamento deles, né? Eu não estou aqui para julgar, mas tem pessoas que não, né? Que fizeram tudo para que pudesse sair a vacina rápida, acreditaram na ciência, e por causa da ciência, no meu ponto de vista, hoje nós não estamos aqui conversando de máscara. Ai, graças a Deus, né? No primeiro programa eu falei, estamos de volta na temporada 2022, próximos de novo, sim, né? E porque a máscara estava aí, mas até muito pouco tempo nem isso aqui era possível, exatamente, né? A gente ainda estava online conversando. Exatamente. Né? Isso realmente é muito... Então, a gente tem o seguinte, a gente tem um lado das pessoas que criticam, que acham que isso é uma bobagem, que tem alguma coisa por trás disso, mas a gente tem o outro lado de pessoas que acreditam de fato, que lutam de fato, que estudam, né? E foi criado tudo isso que a gente viveu, a pandemia veio, mas também a resposta para ela também vem muito rápida, né? Alguma coisa extraordinária que nunca houve na história, né? Um conjunto de cientistas, né? de pessoas envolvidas em todo esse contexto para que a gente tivesse uma solução o mais breve possível, né? E isso de fato aconteceu, apesar de milhares de pessoas terem falecido, muitos entes queridos, pessoas que amamos acabaram indo embora por causa disso, a esperança nunca morreu, né? E a gente tem que ser muito grato a Deus em primeiro lugar, a ciência e essas pessoas que nunca desistiram por nós. E talvez o que a crise faça de fato é potencializar o que há de melhor ou de pior em nós. Sim, né? Não, o desafio faz isso, né, Ana? Isso é muito importante. A gente teve que, a minha vida agora, durante a pandemia, ela virou de cabeça para baixo, literalmente, né? Literalmente. E você vai me permitir compartilhar isso nesse programa, não vai? Claro, com certeza. Fizemos um primeiro bloco de contextualização, mas a gente vai adentrar nessas experiências aí que são tão ricas, né, para a gente compartilhar. Então a gente vai fazer a paradinha para o nosso comercial e a gente volta já já. Para elevar-se, é preciso sair da caixa. Isto significa que para chegar aos lugares mais altos, é necessário muito mais do que foco, e sim, descobrir o seu verdadeiro propósito. Este tempo que estamos vivendo vai passar, mas já parou para pensar quem irá romper e não sofrer os impactos desta crise? Com certeza serão aqueles que solucionarão dores com competência, comprometimento e, sobretudo, com estratégia. Saiba como escalar novos patamares ainda este ano. Fale conosco e lhe ajudaremos a descobrir e potencializar seu propósito, alcançando resultados incríveis. Venha para Eleve-me. A nossa diferença é o seu diferencial. eleveme.com.br